Oi, eu sou Bernardo Perantoni. E eu sou o Felipe Fernandes e está começando mais uma edição do Podcast, o podcast semanal produzido por alunos da Faculdade de Comunicação da UFJF. Hoje, o nosso tema é a rotina dos casais na quarentena. Logo de manhã, este barulho fazia parte da rotina de milhões de pessoas. O roteiro quase não mudava. Era acordar, tomar café, se despedir da pessoa amada e se deslocar para o trabalho. Sair bem cedo e só voltar ao anoitecer. Ao chegar em casa, os casais dialogavam sobre como foi seu dia. Depois de algumas conversas, se trocavam, às vezes namoravam, iam dormir e se preparar para o novo ciclo. Mas um dia tudo isso mudou. O trabalho que antes era presencial se tornou à distância. Funções rotineiras se transformaram em tarefas domésticas e as relações de convivência tiveram que ser repensadas. Quem vive junto passou a ter que lidar com a hiperconvivência. Já quem estava separado teve que aprender a conviver com a saudade. Para conversar sobre este assunto, convidamos os casais Michele Moraes e Bruno Rodrigues. Durante a quarentena, teve um dia só que foi engraçado, que ele falou que já estava enjoando da minha voz. Mas foi um dia só, a gente não teve grandes problemas com isso, não. Aconteceu só uma vez, mesmo assim, foi mais zoeira do que ela ter me irritado, tadinha. Ela ficou bolada mesmo. Ficou um tempão sem falar comigo, achou que eu tava bolado com a voz dela, entendeu? Mas não foi mais brincadeira. Kevin Ribeiro e Isabela Castro. Eu sempre tive um pouquinho de um tique de organização, então no quesito de manter a casa organizada, eu sempre mantive bastante. E o Kevin, ele adora lavar louça, então pra mim é muito cômodo, porque eu cozinho geralmente, ele pega e lava a louça, me ajuda na hora do preparo, ou às vezes eu tô cozinhando, fazendo alguma coisa e ele tá adiantando a limpeza do quarto, então sempre é bem dividido assim, sabe? Os namorados Igor Bastos e Caio Pares. Olha, manter a rotina é muito difícil porque a gente tá dentro de casa todos os dias, o dia inteiro, então a gente não tem muito essa percepção da semana tá acabando ou de tá começando uma semana nova, a gente não tem muito essa preparação, essa expectativa, né? Então é bem complicado. Mas mesmo assim a gente tenta criar meio que uma rotina na nossa própria casa, no nosso próprio contexto, para que as coisas pelo menos funcionem e fluam de alguma forma, né? Então, não é a mesma coisa, mas quebra bastante galho, assim, pra nossa relação, pra gente poder conversar, pra gente poder se manter a par de tudo, mas é bem diferente do que é ao vivo, assim. E também a psicóloga de casais, doutora Rosimeire Alves. Essa quarentena, ela veio para nos mostrar muita coisa. E uma delas é conhecer a diferença do outro, principalmente daqueles, que moram juntos. Antes de prosseguirmos, precisamos entender como tudo começou. Vamos voltar à segunda quinzena de março de 2020, período que ficou marcado pelo início da quarentena em várias capitais. Um decreto do governador Wilson Witzel determinou medidas de prevenção pelo prazo de 15 dias para conter o avanço do novo coronavírus, o Covid-19. O governo de São Paulo decretou uma quarentena de 15 dias em todo o estado. A partir de terça-feira, apenas os serviços essenciais vão funcionar. Como você já deve ter acompanhado em outras edições do podcast, como medida de segurança para conter a pandemia, foi decretado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o isolamento social. Com isso, os encontros amorosos tiveram que ser adiados. Muitos casais decidiram viver juntos, como medida de emergência para manter o contato. Já outros tiveram que se afastar durante a quarentena para evitar o contágio do vírus. Essa mudança repentina de hábito veio acompanhada de várias incertezas. Meu relacionamento vai sobreviver à pandemia? Vou ter mais tempo para namorar, conversar, conhecer mais quem está ao meu lado? Sempre muito unidos, Michele Moraes e Bruno Rodrigues não sentiram os impactos do isolamento social em suas rotinas. Mesmo trabalhando em locais diferentes, passavam o dia inteiro trocando mensagens e conversando por ligações. Quando tinha um tempinho,
arrumavam um jeito para se encontrar. Como eles mesmos se qualificam, são um casal chiclete. A gente passava o dia todo junto, 24 horas. Tudo que a gente fazia junto. E a gente foi um casal que sempre conversou muito. Sempre conversou, a gente sempre foi muito grudado. Tô namorando bastante, sempre fazendo as coisas juntas. A gente tem essa mania de tudo que a gente for fazer e fazer juntos. O pessoal reclama, mas a gente tá sempre fazendo as coisas juntas. Mas namoramos bastante, sempre vendo filmes, série. É bem agradável o nosso relacionamento. E as irritações, o tédio, como vocês lidam? O que mais lhe agrada nele, Michele? Não tem muito o que me irrita. Ele tem umas manias assim, mas sei lá, não é nada que me irrite tanto. Ele gosta das coisas muito assim, certinho, do jeito dele, com as coisas meio sistemáticas, mas isso não me incomoda. Eu já acostumei com isso. E o que mais me agrada é ver que a gente, assim, mesmo passando tanto tempo junto, assim, a gente vê no círculo de amigos, todo mundo reclamando, e pra gente, assim, isso não foi um problema. O que ela me faz? Não tem. É até engraçado, né? Ela não me irrita. Ela não me irrita, não. Não tem coisa que ela me irrita, não. Que continue assim. Agora vamos conhecer Isabela e Kevin. O casal de namorados se conheceram há 10 meses e há 7 mantém uma relação. Antes do isolamento social, eles não tinham muito tempo a sós. Suas rotinas eram completamente diferentes. Ela estudante de jornalismo e ele ciências humanas. Mesmo durante os finais de semana, era difícil o encontro. Mas, com o início do isolamento social, eles conseguiram aproveitar para ficarem mais perto. Assim, o casal decidiu morar junto nesse período. Antes da quarentena, eu estagiava, tinha bolsa na UFJF durante a tarde e à noite eu tinha aula na UFJF também. Então, meu dia todo ali era ocupado. Na quarentena, como eu não tinha muito tempo durante a semana, eu deixava para fazer tudo no final de semana. Na quarentena, eu comecei a ter tempo para fazer outras coisas, principalmente com o meu namorado, que, por exemplo, jogar junto, a gente não fazia muito antes, até por incompatibilidade de horário às vezes, e os dois dormiam cedo, então ficava um pouquinho complicado. A gente passou mais tempo cozinhando junto, vendo série, vendo filme, lendo, trocando ideia de livro. A gente encontrou tempo de passar mais dias dormindo juntos, por exemplo. Passando dias inteiros, sabe, juntos, que antes não dava, porque, né, a gente ou trabalhava, ou estudava, ou tinha que ir para algum lugar. E as irritações, o tédio, como vocês lidam com isso? Em relação às irritações e o tédio, para lidar, uma coisa que eu aprendi bastante foi abstrair um pouco a cabeça no momento que acontece algo que irrita ou que frustra. Porque se você fala muito de imediato, você não tem filtro no que você fala, porque você está frustrado ou irritado. Então, isso pode acabar chateando bastante outra pessoa. Então, é melhor você se acalmar antes, organizar as ideias para depois poder falar aquilo que te irritou ou que te frustrou quando o seu companheiro faz algo. Em relação ao tédio, eu tô buscando algumas alternativas. Por exemplo, lista de séries que eu sempre quis ver, mas nunca tive tempo, estudando um pouco online, lendo os livros que estavam empoeirados na prateleira que eu nunca tinha nem pego para ler, descobrindo novos jogos online também. Então, vendo bastante vídeo no YouTube, aprendendo bastante receita nova, muita coisa assim. Passei a tratar melhor, por exemplo, da pele, do cabelo, essas coisas, para poder passar o tempo. A gente conversa, né? Assim, quando a gente consegue e tal. A gente respira um pouco, né? Para não irritar muito. A gente fala alguma coisa. A gente pensa bem direitinho, né? O que a gente vai falar. E, bom, o que mais me irrita na Isa é a facilidade que ela tem para desistir das coisas, às vezes. Pode ela se irritar, às vezes muito, ou ser muito teimosa também.
com alguma coisa e insistir muito. Isabela, por passarem tanto tempo juntos, o que mais lhe desagrada nele e o que mais lhe agrada? Kevin, essa pergunta também dirijo a você. O que mais me irrita do meu namorado é o fato de, às vezes, eu precisar explicar a mesma coisa várias vezes, ele demorar a assimilar o que eu tô falando, porque eu sou muito acelerada. E aí, às vezes, o fato dele demorar pra entender algo que muitas das vezes eu preciso de uma certa urgência, fica meio complicado de conciliar, sabe? Aí acaba me irritando, mas eu também aprendi que é o jeito dele, não é uma coisa que ele força, que realmente tem algumas coisas que ele pega mais devagar e tá tudo bem. O que eu mais gosto nele, eu acho que é o senso de humor. E porque ele deixa as coisas mais leves, sabe? Ele me ajuda a ver as coisas, às vezes, de uma maneira mais cômica, mesmo que eu esteja irritadíssima ou nervosa, e aí eu acalmo. E o fato dele me acalmar bastante também, me ajudando a achar a solução para todo e qualquer problema que a gente tem. Ele sempre foi bem sensato nesse quesito. O que mais me agrada é o humor dela, ela pegar pra fazer tudo, ela nunca, assim, quando ela não desanima, né, tipo, ela sempre faz as coisas, limpar tudo, tem energia pra fazer as coisas. E ela é uma pessoa que eu consigo conversar muito sobre tudo mesmo. A gente consegue conversar sobre tudo, a gente pensa mesmo sobre tudo, a gente é bem semelhante. No último dia 13 de junho foi o Dia dos Namorados. Como vocês comemoraram a data? A gente comemorou pedindo comida e vendo filme, porque é uma coisa que a gente faz bastante. A gente ficou juntos, aqui na casa dela. A gente não fez nada demais, a gente comeu um chocolate artesanal que eu pedi, e depois a gente ficou junto, assistiu um filme. Nada demais, né? Porque a gente queria sair pra comemorar. E por falar no Dia dos Namorados, pela primeira vez na história, as comemorações em bares e restaurantes tiveram que ser adiadas. Mas isso não impediu os casais apaixonados. Em várias cidades, houve a criação de cinemas abertos, conhecidos como drive-in. Foi uma forma encontrada para estarem juntos e protegidos. Nós temos também, né, a situação de alguns casais que tiveram que se distanciar, né, devido a alguma questão, por serem de risco ou por terem que ficar com um familiar que faz parte do grupo de risco para cuidar. E esses casais acabaram se distanciando. Mas isso não impede que eles mantenham uma relação carinhosa, uma relação amorosa ou mesmo prazerosa. Eles podem usar da rede social. Hoje a gente tem aí, né, vários meios de comunicação que a gente pode utilizar. A rede social, ela tem o seu lado negativo, mas ela também tem seu lado positivo. Então é um meio onde a gente pode estar utilizando, né, para que esses casais tenham aí uma conversa. Eles podem usar o telefone, eles podem estar conversando, falando de si, o que eles estão vivendo, como que é a experiência de cada uma. E isso coloca o quê? Coloca coisas boas, coisas às vezes um pouco ruim pelo distanciamento, mas prazerosas de estarem, né, cuidando um do outro mesmo à distância, se preocupando um com o outro mesmo à distância. Então, isso não impede, esse distanciamento não impede que as pessoas ainda continuem se amando, continuem se gostando, ou continuem, né, tendo esse prazer de saber que ainda vão voltar a ficar junto. Independente do momento, porque a gente não sabe que dia vai terminar isso, quando vai terminar isso. Vivemos essa ansiedade de não saber, né, quando isso vai terminar, que na verdade é um sofrimento por antecipação. Mas nada impede que esse distanciamento seja prazeroso para ambas as partes a partir do momento que eles tenham um entendimento da necessidade de que isso é real. Igor e Caio, que se encontravam todos os dias, estão vivendo essa realidade de estarem separados neste período de isolamento. No início da pandemia, eles moraram juntos, mas a saudade da família falou mais alto. Igor teve que voltar para sua cidade de Natal, enquanto o seu namorado ficou em Juiz de Fora. Para tentar matar um pouquinho da saudade, eles se utilizam das redes sociais. Casal, como está sendo para vocês ficarem afastados e lidar com o isolamento? A distância é muito complicada, especialmente quando a gente tem uma dinâmica de casal de estar sempre junto, encontrando frequentemente. Quando isso é interrompido abruptamente,
é complicado a gente se readaptar, mas a gente tenta, né? A gente tenta buscar as ferramentas que são possíveis para a gente poder se readaptar, se adaptar a esse momento, na verdade. Videochamada, ligação, mandar mensagem durante o dia, contando o que está acontecendo e tal. E também eu acho que é importante a gente tentar olhar para o entorno onde a gente está, né? Para poder aproveitar as pessoas que estão junto com a gente nesse momento. Como eu estava com o Caio, meu namorado, fiquei com ele uns 50 dias junto, assim, a gente ficou isolado os primeiros dias de fora. Depois eu vim aqui para Leopoldina, ficar na casa dos meus pais, porque eu precisava ajudar aqui. Então a gente tinha essa convivência que foi muito interrompida, mas agora eu tô aqui com os meus pais, então tô tentando aproveitar esse momento com eles, sabe? Ajudar eles, ficar mais junto, conversar e relembrar esse momento, assim, em família, com a minha irmã também. Então eu tô tentando olhar para esse lado e tentar aproveitar isso que eu tô tendo agora, que antes eu não tinha. Então, de qualquer forma, sempre tem uma dificuldade, mas também sempre tem uma vantagem, né? Entrar na casa dos pais, ou estar na nossa própria casa, em outra cidade, a gente encontra pontos positivos e negativos, mas normalmente os pontos positivos que a gente, sempre estando quem a gente ama, é muito mais fácil de lidar, né? Mesmo com a facilidade que a gente tem de conseguir se comunicar, de se ver, etc., continua sendo ruim, não é a mesma coisa do que ter a pessoa do seu lado, de poder fazer programas, de poder fazer alguma coisa junto, de compartilhar mesmo os momentos, não é a mesma coisa, assim, é bem diferente. Então, às vezes é bem desgastante, bem triste mesmo. Do que vocês têm sentido mais falta no contato e o que estão conseguindo substituir virtualmente? A maior falta que a gente acaba sentindo nesse contato é poder conversar. A comunicação acaba ficando muito mais difícil à distância, né? Porque cada um tem seu ritmo, cada um tem a sua rotina diferente. Quando a gente está junto, próximo, a rotina já fica um pouco mais parecida e a gente, às vezes, virar para o lado e poder falar uma coisa que a gente quer ou poder compartilhar uma coisa que a gente quer também. Então, é tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais fácil e transparente, porque a gente também ouve a voz da pessoa, a gente vê a cara dela, então a gente sabe exatamente as intenções, o que ela está querendo dizer e tudo mais, que acaba criando um distanciamento, ficando tudo mais frio por texto, né, por mensagem, mesmo que seja videochamada, não é aquela espontaneidade que a gente tem quando está realmente com a pessoa literalmente do nosso lado, né? Então, isso é muito complicado, acaba meio que a gente sente falta desse contato um pouco mais caloroso, assim, mais espontâneo, de estar realmente perto, mas a gente está tentando substituir um pouco disso pelas ligações, pelas videochamadas, pelas mensagens de texto, que é o que tenta manter meio que a nossa conexão, o nosso link assim durante o dia, né, do dia a dia. A gente tem que tentar manter isso para poder sempre estar atualizado e presente na vida um do outro, né? Não é o ideal, mas é o que a gente tem no momento e é o que a gente tenta fazer. O que eu sinto mais falta é poder fazer realmente as coisas juntos, ver filme, poder ir em algum lugar, compartilhar os momentos assim ao vivo mesmo e poder ter o contato, o olhar e poder ter a reação da pessoa ao vivo mesmo. E o que a gente consegue substituir virtualmente é trocar ideia mesmo, mostrar como é que foi mais ou menos nossos dias, o que a gente tem feito, se inteirar mesmo do que está acontecendo na vida do outro. Vocês tinham algum programa juntos, já planejado, que teve que ser adiado ou cancelado pela quarentena? A gente não tinha nada planejado, assim, que teve que ser interrompido. A gente tinha, na verdade, um projeto de fazer um trabalho juntos, um trabalho audiovisual juntos, que a gente está conseguindo tocar, por enquanto, essa parte de pré-produção à distância, então tem sido possível, assim, a gente faz reuniões com videochamada, a gente conversa, a gente envia o projeto um para o outro. Não seria tão bom quanto poder fazer isso presencialmente, que as coisas andariam bem mais rápido, seria muito mais fluido, seria muito mais eficiente, mas então a gente não teve que embargar nada, nem postergar muito não, sabe? A gente começou esse projeto na quarentena e a gente está seguindo com ele na quarentena mesmo. Então, antes a gente começou a discutir ele quando estava junto, quando a gente separou, a gente começou a colocar em prática, que já estava meio que nos nossos planos, assim, começar isso logo. Então, por enquanto, a gente não teve que mudar nada por conta disso não, e a gente está tentando se adaptar a isso, tentar fazer as coisas funcionarem, apesar do contexto não ser muito positivo para a produtividade de ninguém e nem para a saúde mental de ninguém. É muito difícil a gente seguir com a vida acontecendo isso tudo, sabe? O contexto do país todo está um caos, então é muito complicado mesmo a gente ter saúde mental e tentar encontrar formas positivas de encarar as coisas, sabe? A gente está simplesmente levando o que é possível, né? Então, a gente não tinha nada programado, assim, de nenhuma viagem, nenhum programa, assim, concreto para fazer, mas a gente tinha um projeto, mas a gente está dando andamento à distância mesmo, faz reunião à distância, etc. Então, tem dado certo por enquanto. Obrigado, meninos! Que vocês possam se encontrar o mais rápido possível e viver este amor. Agora eu convido para a nossa conversa a psicóloga de casais Rosimeire Alves.
Rosimeire, nós conhecemos um pouquinho da realidade e intimidade dos casais. Quais as maiores dificuldades que os parentes sentem com esse convívio intenso diante do isolamento social? Tenho observado que tanto dentro do consultório, com as demandas dos pacientes, dos casais, ouço, né, de pessoas conhecidas, ouço de outras pessoas também num diálogo, numa conversa, que as maiores dificuldades, né, que os casais têm convivido nesse isolamento é estar dentro de casa no mesmo âmbito sem se conhecerem, porque essa é uma realidade. As pessoas vivem dentro de um núcleo familiar, mas elas mal se conhecem, porque o tempo é corrido. Cada um tem as suas obrigações a serem feitas, saem, resolvem, trabalham, voltam para casa, mas não há um tempo onde se senta, se dialoga, se conversa. É rede social, é televisão, é tarefa para ensinar os filhos, coisas para se resolverem. Então não há aquele tempo em que o casal senta, que ele tem para ele, para conversar, ou no momento em que ele deita para ter um diálogo mesmo, né? Às vezes um convívio amoroso. Isso é tudo corrido, o tempo é corrido e acaba que com isso a gente vai empurrando os problemas para frente como se eles não existissem, apesar de que eles vão se acumulando. E agora, com esse isolamento, todos eles aparecem, porque estão juntos. E ali naquele ambiente fechado, esses problemas todos vêm à tona, como as diferenças, os acúmulos das vivências do passado que foram se acumulando e não foram discutidas ou conversadas. Isso tudo causa um distanciamento entre esse casal e causa um estranhamento também dentro do núcleo familiar. Agora vamos falar de um assunto triste, mas que é uma realidade nesse tempo de hiperconvivência dos casais. De acordo com os dados divulgados pelo New York Post, advogados especialistas em separação relatam aumento de 50% na busca por clientes nos Estados Unidos. Nesta pandemia, muitos casais estão se separando. O que poderia ser feito para mudar essa realidade? Temos observado, né, na área da psicologia, como eu atendo casais, muitas discussões, muitas brigas, devido às várias diferenças. E está havendo, sim, separações, distanciamentos, e isso se dá a diferenças da convivência e a outros fatores também, né? Um aumento da bebida alcoólica, o conhecimento daquilo que antes não se vivia, porque cada um tinha sua vida particular fora do âmbito da família, fora desse núcleo familiar, e não estavam acostumados a viver junto. E a separação, às vezes, acaba sendo um caminho mais fácil de se prontificar a não ter mais discussões. Só que a gente não pode pensar dessa forma. As diferenças, elas existem em todos os lugares, em todas as pessoas. Todos nós temos personalidades diferentes. Então, se há alguma diferença entre o ser humano, a gente precisa aprender a conviver com isso. A gente precisa aprender a saber como lidar com ela, o que pode ser feito. Mas, infelizmente, o ser humano ele vai pelo caminho mais fácil, né? E o caminho mais fácil é a separação. Mas a gente pode pensar que há outros caminhos. Há o diálogo. O diálogo é uma coisa primordial entre um casal. E essas diferenças, elas podem ser trabalhadas a partir de um bom diálogo, de uma boa conversa, né? Sem redes sociais, sem televisão, aquele tempo em que senta, se almoça junto, onde há o tempo da conversa, do casal estar junto com os filhos. Então, há sim um meio de não haver separação, mas tem que estar aberto para isso, é o principal, porque se for um diálogo onde há brigas, também não vai ter como, né, seguir um bom caminho. O diálogo ele tem que ser aquele que fala, o outro que escuta, o outro que fala e o outro que escuta. Isso tem que existir entre o casal, independente da pandemia ou não. Rosimeire, houve um aumento na procura de terapia por parte dos casais? Infelizmente, uma realidade que a gente tem convivido é que houve uma grande demanda, uma maior demanda, né, por procura de atendimento de casais durante esse isolamento que nós estamos vivenciando. Por quê? Porque as diferenças
se fazem presente. Casais que não estavam acostumados a ter uma convivência diária, que não estavam acostumados a ter uma convivência de acordar de manhã, passar o dia junto e à noite estarem junto e deitar. Eles não tinham essa convivência diária de todos os dias. E com isso eles não se conheciam. Eles não conheciam nem a qualidade e nem mesmo os defeitos. E quando isso é posto à prova, infelizmente, os defeitos se sobressaem. E aí eles não dão conta. Então, às vezes, um pequeno detalhe vira um grande detalhe. E esse grande detalhe se torna um problema. Um problema que, às vezes, é fácil de dialogar, é fácil de se comunicar e de se entenderem, mas, nesse momento, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem ter esse olhar. Por isso, a procura da ajuda, da terapia, para que o psicólogo possa, tá aí olhando, tendo a empatia de ver essa situação com outro olhar e devolver a eles o que pode ser feito para uma melhora nesse relacionamento, que não tem a necessidade de terminar por pequenas diferenças, mas sim de melhorar para uma melhor situação, para um casamento que se segue, para uma vida que tem uma continuidade com qualidade. Para os que estão há muito tempo juntos, tem alguma dica para deixar a relação mais leve? Para esses casais, que estão aí há muito tempo juntos, 50 anos de casado, 60 anos de casado, como eu vi uma palestra sobre isso, o entendimento é muito gostoso, a troca é muito gostosa. Então, assim, eles já têm um certo conhecimento da vida, então eles conseguem se comunicar de uma maneira melhor. E para falar a verdade, eu observo que eles têm uma intimidade tão grande que eles têm mais facilidade de lidar com esse isolamento do que os mais novos. Então, assim, não é que a gente tem que criar algumas situações para eles melhorarem o relacionamento. O que é ruim para eles é o não poderem, às vezes fazer aquilo que eles faziam no dia a dia, uma caminhada em conjunto, porque, na verdade, eles vivem um companheirismo. Porque ter aí, 50, 60 anos de casado, é um casal companheiro. Então, não tem uma necessidade de você criar situações. O que nos preocupa é eles não poderem fazer aquilo que eles mais gostam. Convivência com os netos, com os filhos, com os familiares. Isso nos preocupa. Mas a relação deles é uma relação mais prazerosa, é uma relação que nos mostra um entendimento maior, que nos mostra que há uma troca entre eles e um entendimento de que, mesmo perante os defeitos, eles sabem conviver com isso. Então, na verdade, para os casais que têm mais tempo junto, acaba que é um aprendizado de vida. Muito obrigado pelas dicas, Rosimeire. Espero ter ajudado. Não sabemos ainda por quanto tempo vamos viver esta rotina. Então, aproveite para conhecer mais sobre você e quem está ao seu lado. Aceitar, respeitar e entender seus limites, para que vocês fortaleçam os laços de amor que um dia os uniram. E eu fico por aqui. Até o próximo episódio do Podcast. Essa edição do Podcast teve a produção de Felipe Fernandes, Gabriel Magacho, Bernardo Perantoni, Hugo Neto e Caio Lisboa. A apresentação de Felipe Fernandes e Bernardo Perantoni e edição de Júlia Paz. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio.